Olá, boa noite. Mais uma live do Trilha. Hoje também muito especial. Vamos falar sobre os ensinamentos do grande aniversariante do mês, um dos ensinamentos de Jesus. Hoje eu vou ter o prazer de bater um papo com a Lâmia. A Lâmia é uma querida amiga. Olá, Lâmia. Acabei de falar de você, aliás, comecei a falar de você. Seja bem-vinda, minha amiga. Eu já vou te chamar para a sala, tá? Um segundinho para a gente começar o nosso bate-papo. Oi, Mirgon, tudo bem? Estou aguardando a Lâmia aceitar. Tá me ouvindo bem? O som tá bom? Oi, lindona! Tudo Tudo bem? bem? Grande Tudo jóia, prazer recebê-la aqui. o prazer é todo meu. Estou muito feliz. O nosso coração se enche de alegria com as oportunidades que nós tivemos, apesar de toda essa loucura que foi esse ano, nos presenteou com conhecer pessoas que talvez a gente não conheceria, né? Como Com você. certeza. Ah, querida, eu que estou muito feliz por esse convite que o Trilha Espírita me fez. É uma honra estar aqui dividindo essa live com você. Tão estudiosa, a gente se conhece das lives do Simão Pedro, né? Dos estudos Isso. de quarta e domingo. E para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Agradeço a Tereza que me encaminhou a mensagem e a você por me receber com tanto carinho. Sinta-se em Obrigada. casa. Hoje, quando eu estava repassando, né, o nosso que a gente vai conversar, eu fiquei me lembrando, a gente fica meio nostálgico no mês de dezembro, né? Não Sim, sei se acontece com você, mas sim, acontece assim, a gente começa a lembrar de como que eram antigamente, as pessoas não tinham acesso à informação, aos ensinamentos de Jesus. E hoje a gente falar sobre ser sal da terra e luz do mundo, que é um dos ensinamentos dele, para a gente chegou de forma muitas vezes diferente, né? Então a sim. gente tem que dar graças a Deus pela oportunidade da gente poder estudar, se esclarecer, entender, porque a cada dia mais eu tenho certeza que para a gente se afastar, ou pelo menos ter forças, né, para lutar com o sofrimento, com a dor, é somente nos aproximando das coisas de Deus. Como diz lá no ensinamento, que primeiro as coisas dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então Uhum. não tenhamos dúvida. Com Enfim, certeza, é isso mesmo. para começar o nosso bate-papo, vamos assim desenvolver um estudo, né? Então contextualizar em que momento que Jesus falou isso, como que ele disse, como que está retratado, né, pelos evangelistas. Enfim, a Uhum. palavra é sua. Nessa live aqui nós vamos estudar juntas, Jane. A palavra será nossa. Vamos compartilhar aqui desse aprendizado. E pode, por favor, a hora que você quiser acrescentar algum ponto ou fazer alguma pergunta, fica à Sim, vontade. sim. Esse ensinamento de Jesus é muito lindo, né? Eu vou ler para a gente iniciar. E é um ensinamento que está contido em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e 14. E Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E continua no versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador,
e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Uma mensagem muito profunda, né? Um voto de confiança, eu diria, né? Sim, sim. É porque ele enxergava já nossos potenciais, né? O Cristo Graças a Deus. sabe do potencial de cada um de nós, né? Então ele vem dar essa força, esse bom ânimo. E essa mensagem, Jane, ela está contida no Sermão do Monte e foi uma das primeiras mensagens que Cristo trouxe publicamente, né? Foi uma mensagem coletiva que ele trouxe aos judeus e a toda a humanidade. É um sermão muito conhecido, principalmente por conta das bem-aventuranças, né? Acho que de todos os sermões que Cristo já fez, é um dos sermões mais conhecidos por todos nós. Por quê? Porque é um sermão que traz a síntese da mensagem de Jesus. Ele não fala só das bem-aventuranças, ele não fala somente aos apóstolos e aos discípulos, ele vem depois falar sobre a lei e sobre tantas outras questões que eu vou tentar não fugir do tema aqui, né? Ficar somente nesse versículo. Sim. Então é um ensinamento muito rico o Sermão do Monte. Emmanuel, inclusive, eu não achei aqui a fonte de qual livro está citado, mas está Haroldo, em uma de suas palestras, falando sobre o Sermão do Monte, ele diz que Emmanuel fala que o Sermão do Monte é a plataforma do Cristo. Então, é onde ele apresenta toda a proposta dele para o planeta Terra e para nós, o que ele quer fazer conosco enquanto seres individuais, né? Então ele vem ressaltar as nossas potências. E ele nos convida, nesse sermão, a abandonar o homem velho e edificar o homem novo, trazendo valores morais diferentes, né? Pautados na lei do amor, na lei da caridade, do perdão, oferecer a outra face. E terminando de enumerar as bem-aventuranças, ele se dirige, então, diretamente aos discípulos e fala isso que eu acabei de ler, que está contido no versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra, depois vós sois a luz do mundo. E para a gente, antes de estudar essa metáfora, né, do que é o sal, a gente precisa entender quem eram os discípulos, para quem Jesus estava falando. Ele estava falando somente aos 12 apóstolos escolhidos por ele? Porque ele diz, vós sois, vós quem? Somente os 12 apóstolos? E para a gente contextualizar, a gente precisa entender o que é um discípulo. E discípulo é um aluno, um aprendiz, que está disposto, que está receptivo ao ensinamento, ele quer aprender. Então ele estava falando para toda... Como você, como todos que estão aqui assistindo. Isso mesmo, exatamente. Ele falava a todos interessados em sua mensagem, e não somente aos apóstolos. E partindo disso, então, com a sua sabedoria, a sua arte de ensinar, que ele se utilizava... pedagogia, né? Que ele tinha uma pedagogia muito própria. Muito, ao mesmo tempo que era muito simples, só que a simplicidade também muitas vezes requer mais estudo do que algo que esteja mais encorpado, digamos assim. E é sobre essa pedagogia, né? Jesus, ele usou várias figuras de linguagem, como você disse, né? Usou o grão de mostarda, o joio e o trigo, o sal, como nessa passagem, né? A figueira. Então, nesse ensinamento, ele nos diz que nós somos o sal da terra. E o que é ser o sal da terra? O que é ser o sal da terra? Olha... O que ele quis nos chamar com essa tarefa?
Nossa, ele usava, né, essas situações reais do dia a dia daquele povo, porque facilitava o entendimento, né, para quem estava ouvindo a mensagem dele, porque é muito mais fácil a gente usar exemplos do nosso dia a dia, como a gente fala com uma criança, né? A gente tem que falar na linguagem da criança para eles entenderem. Sim, então, e eu fico me questionando assim, já se passaram 2020 anos, né, que Jesus esteve aqui conosco. E até hoje, vou falar por mim, eu não compreendi ainda a mensagem dele num contexto geral, como esses ensinamentos simples, mas que requer isso que nós estamos fazendo aqui. Requer um estudo profundo, né? E a gente vai buscando em várias fontes, em quem tem um pouco mais de entendimento, em quem já compreendeu e já está compartilhando, né, com outros discípulos, e assim a gente vai se ajudando. Por isso que a gente vive em sociedade, né? Para irmos fazendo esse auxílio mútuo. Então, o sal, Jane, primeiro que ele é um mineral encontrado em todo o globo, tanto na terra, quanto no mar e nos oceanos. Então, está por todo o globo, ou seja, os discípulos de Jesus estão por todo o planeta, não estão em lugares determinados ou em templos determinados, estão espalhados por todas as regiões e em todos os cantos. Basta ter esse interesse verdadeiro de compreender os ensinamentos dele. E o sal, ele tem várias funções, principalmente naquela época, né, ele era utilizado de várias formas, era um produto muito valioso. Eu vou ressaltar aqui alguns pontos, né, algumas qualidades do sal, só para a gente ir fazendo essa analogia. Então, o sal ele era utilizado, primeiramente, como um conservante, para conservar os alimentos. Porque ninguém tinha refrigerador naquela época, né? Essa mordomia que nós temos hoje. Verdade. Então, um ponto principal era esse, ele era usado como conservante dos alimentos. E aí a gente trazendo para essa questão do discípulo, o que Jesus queria que nós conservássemos? Jesus queria que nós conservássemos a mensagem dele, né? Que a gente conservasse o bom ânimo, a alegria de viver, o amor, o perdão, a caridade, tudo aquilo que ele nos ensinou, não só na teoria, principalmente na prática, né? Tudo que ele ensinou, ele exemplificou. Sim. E um outro ponto que o sal se destacava naquela época é que ele era usado como antisséptico nos ferimentos e como agente de cura, né? Então, como antisséptico em geral. E como se Jesus quisesse nos dizer, curem as feridas da alma dos vossos irmãos, curem a ferida de vossas almas, vá ao encontro daquele que sofre, leve uma palavra amiga, leve um consolo, um abraço, faça uma ligação, agora que a gente está nessa pandemia e não estamos podendo, né, nos encontrarmos com quem amamos, mas a gente tem a tecnologia que facilita a nossa vida, né? Então, a gente tem que fazer o máximo possível para socorrer aqueles necessitados, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas quem sou eu para ajudar o meu próximo, né? Eu sou um aprendiz, eu não tenho qualidades o suficiente. Sou cheia de defeitos, né? Exato. E não, Jesus falou, né? Brilha a vossa luz, vós sois o sal da terra. Então ele vem trazer esse bom ânimo. Olha, gente, vocês são filhos do Pai. Nós temos o DNA divino em nós. Deus que é todo bondade, toda sabedoria. No livro dos Espíritos fala, né? Deus é a inteligência suprema, nós somos os seres inteligentes do universo. Então, nós temos esse potencial e precisamos desenvolvê-lo. E
aqui eu me lembro também, nesse ponto de curar o nosso semelhante, de ir ao encontro, eu lembro da passagem do bom samaritano, onde o homem está ali, né, que foi assaltado, caído, semi-morto no chão, ferido, e desce um sacerdote e atravessa a rua, né, passa longe. E o levita também desce, atravessa a rua e passa longe. Então, assim, eram pessoas que estavam dentro das leis judaicas, que pregavam, estavam no templo, mas na prática não conseguiram pôr o amor em ação, que é o mais importante, é a nossa ação. E o samaritano, que ele era tido como um herético, né, como um incrédulo, ele vai lá e socorre. Então, essa passagem eu acho muito bonita, porque ele, tocado de compaixão, ele se coloca quando a gente sente compaixão, a gente se coloca no lugar do outro. Sim. Né? E ele vai ao encontro e socorre, e é isso que o mestre quer de nós. E aí ele fala sobre o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E desses três, qual que praticou o maior mandamento? Então é importante a gente não ficar só no campo da teoria, dos estudos. O que vale, acima de tudo, é a ação, a nossa boa vontade. Fazer o bem sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Sem julgar, né? Porque às vezes a gente quer ajudar somente aquela pessoa que nós gostamos. Sim. E às vezes a gente não concorda com as atitudes do outro, e pelo fato do outro fazer tudo errado, a gente se afasta, e no momento que mais precisa, a gente acaba como forma de punição, né? Tipo, eu não te falei que estava errado? Uhum. Não estende a mão. Então o outro já caiu, né? E ainda a gente pisoteia. Sim. Então, vale... O outro tá precisando de um abraço nosso, de um acolhimento. Tipo, eu não te falei, né? E esse ensinamento, ele é muito oportuno e muito atual para os dias que a gente vive, né? Hoje nós vemos tantos países, tantas sociedades divididas pela cor, pelo credo, pela ideologia, né? O Brasil, de uns anos para cá, vem virando direita e esquerda, né? Se você é do meio, enfim. Então, em que momento que nós estamos nos afastando desse ensinamento de Jesus, de ser sal? É quando a gente começa a julgar? É quando a gente começa a olhar a nossa sombra? O que acontece com a humanidade depois de 2020 anos desse ensinamento? Ai, Jane, que pergunta difícil. Eu acho. Porque não aprendemos, né, Lávia? Oi? Porque não aprendemos o ensinamento. Então, é porque a gente alimenta o orgulho e o egoísmo. São as fontes, né, as raízes de todo o mal que a gente carrega na alma. Assim. Então, tem muita coisa cristalizada em nós que trazemos de encarnação para encarnação, e aos poucos a gente vai lapidando isso em nós. Uma das outras funções do sal, que é a mais conhecida, é temperar, né? A gente tempera o alimento com o sal. Mas o sal, ele não dá sabor para a comida, ele realça o sabor do alimento. E uma pequena quantidade já é o suficiente para equilibrar. E Jesus fala também sobre, você citou a mostarda, né, o grão de mostarda, relacionado à fé, se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda. Paulo de Tarso, numa das cartas aos Coríntios, ele fala sobre o fermento. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, como disse Chico Xavier, um pouco. Mas nem um pouco a gente está querendo colocar para temperar a vida. Nós somos teimosos.
Chico disse assim: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então eu acho, Jane, que o mundo está assim, meio que de ponta cabeça, todo mundo um pouco perdido, mas as coisas estão se alinhando agora, acho que a partir desse ano que nós vivemos, que foi muito intenso, eu vejo que muita gente despertou, um pouquinho que seja a consciência. Teve um olhar mais de amor, de compaixão pelo próximo, teve que retornar ao lar, né? Porque muitas vezes a gente passava o dia fora, trabalhando, correndo, é filho, são tantos afazeres, né? Então a gente está aprendendo a olhar para dentro, que eu acho que o caminho, a saída para o problema é olhar para dentro, né? É o autoconhecimento, como está na questão 919 do Livro dos Espíritos, na resposta, né? Ai, fugiu o nome, perdão. Santo Agostinho fala, né? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, esse é o caminho. A gente precisa se conhecer. Eu sempre falo para os meus filhos, né? A gente tem que falar numa linguagem que eles entendam. Então, eu trago exemplos práticos. Eu falo, Jesus pôs a sementinha do amor em nosso coração, né? Deus nos criou para a perfeição, para alcançarmos essa perfeição relativa. E isso se dá progressivamente. E Jesus veio e plantou essa semente no nosso coração. Então, primeiro a gente precisa cuidar da semente lá dentro, para ela germinar, florescer e dar frutos. Ninguém dá o que não tem. Então, se a gente não desenvolve essas potencialidades da alma em nosso mundo íntimo, como que eu vou oferecer isso para o meu próximo? Por isso que eu tenho que me amar primeiro, né? Para depois amar o próximo. Sim, e você tocou num assunto que o sal serve para realçar o sabor, né? Uhum. Então, se trazermos para o nosso dia a dia, se a gente deixar a nossa vida sem sal, a gente cai no quê? No desânimo, né? Exato. Nós acabamos não tendo forças para seguir adiante. Então, até nisso é importante o equilíbrio, né? Esse tempero. Uhum. Sim. Com certeza. E realçar as virtudes dos nossos irmãos também, porque muitos andam, como você colocou, desanimados. A gente cai no desânimo. E a gente pode harmonizar os ambientes em que vivemos, em que frequentamos, o nosso ambiente de trabalho, o nosso lar, no trânsito, nos mercados, em qualquer lugar, com onde certeza. estejamos, sermos verdadeiros discípulos do Mestre em qualquer lugar. Porque lá fora é muito fácil, no centro espírita é muito fácil. Mas em casa, ou quando o nosso chefe nos chama a atenção, ou quando alguém nos dá uma fechada na rua, aí vem o calor das emoções, né? E a gente precisa se ater a esses detalhes. Então eu fico me perguntando, com o que temos temperado a vida? Com o orgulho, com o egoísmo, com a raiva, com o medo? Ou temos temperado, equilibrado com a paz, com a esperança, com a coragem, a fé. Isso só depende de nós, né? De mais ninguém. Sim. E quando Jesus falou que nós somos a luz do mundo, teve uma visão positiva sobre nós. Está me ouvindo? Deu uma cortadinha, mas voltou. Tá, então ele teve uma visão positiva sobre a humanidade, né? Vós sois a luz do mundo. E olhando para nós, para o nosso interior, nós muitas vezes nos sentimos fracos, porque o que nos apresenta mais forte são as nossas sombras. Sim. Então, como ser luz quando a gente muitas vezes tem muitas sombras
a gente tem que primeiro ser luz para começar a iluminar? Ou como podemos, apesar das sombras, como eu, né, eu e você estamos aqui hoje tentando ser luz apesar das nossas Sim, sombras. sim. Ninguém nasce perfeito, né? Senão não faz sentido estarmos aqui reencarnados. Nem estaríamos, né? Não, nem estaríamos aqui. Mas digamos que é um fator que impede muitas pessoas, né, de trabalhar na caridade, de estender a mão, de dar um voto amigo, né, uma palavra amiga, Sim. porque tem aquelas vozinhas que ficam, né? Ah, mas você fez isso, você vai lá agora ajudar, né? Então, como lidar com essas sombras que nós temos? Primeiro, eu acho que a gente tem que acolher essas sombras, né? Que está dentro do autoconhecimento. Se a gente não se conhece, se a gente não descobre que tem essas questões a serem corrigidas, a serem melhoradas, como que a gente vai trabalhar em cima disso? Fica difícil, né? Então eu preciso fazer essa busca para eu me reconhecer, saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui no planeta, qual o meu dever aqui, qual o meu papel, qual o meu objetivo. E tem uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Pão Nosso. Eu vou ler uns trechinhos, não vou ler a Sim, mensagem toda. fique Mas à só para a vontade. gente analisar em que papel a gente se coloca, né? Se a gente alimenta a nossa sombra ou se a gente fortalece a nossa luz. O Simão Pedro, querido, obrigada por estar aqui, a todos que estão aqui presentes. É uma Sim, alegria tê-los aqui conosco. E a mensagem diz assim, eu vou ler, Jane, esse livro é o Evangelho de Emmanuel e são comentários às cartas de Paulo. Mas aqui eles juntaram as mensagens de vários livros, né? Mas está no Pão sim, Nosso, capítulo 79. O título é O Mas e os Discípulos. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá os recursos, segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Agora, o aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Então, ele fala assim, que tem 3 letras apenas que denunciam-nos o rumo, o mas. Aonde a gente coloca esse mas? Né? A gente fica arrumando justificativas para não sermos verdadeiros discípulos, para não brilharmos a nossa luz, porque é muito cômodo, dá trabalho. Fazer a reforma íntima dá trabalho. Oferecer a outra face exige renúncia. Mas quando a gente compreende as leis de Deus verdadeiramente, a gente se entrega ao Mestre. A gente deixa a nossa vontade de lado para fazer a vontade de Deus. Porque sim. sabemos que essa vida é passageira. Então, estamos colocando o nosso tesouro aonde? Nas coisas efêmeras ou naquilo que levaremos quando partirmos daqui? Né? Então, Sim. como temos agido? Porque Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Olha a fé, a coragem da fé. É você Não, e confiar em Deus. Paulo foi um exemplo assim, se ele fosse Exemplo olhar vivo. para tudo que ele fez, ele Exato. não teria mudado o rumo dele, né, o destino Uhum. dele. E temos também uma outra passagem bíblica que é de Bartimeu, né, que ele, quando viu Jesus, ele jogou a sua capa, né, e Uhum. gritou. E aí veio a multidão e mandou ele se calar, que são essas vozes que às vezes na nossa família mesmo, a gente está estudando, tentando se Uhum. melhorar, se conhecer, e vem um e aponta, né? Aponta o nosso erro, fala, não, mas você é isso. Então, essa voz da multidão mandando o Bartimeu se calar,
nós podemos retratar esses momentos que às vezes nós passamos, né? Como que você quer essa ajuda? E ele, aí que ele gritou mais forte ainda, pedindo misericórdia. Então, nós temos que ter essa força de saber que nós não somos perfeitos ainda, mas que nós fomos criados à imagem e semelhança, né? Sim, e nós temos a partícula divina. Então, nós temos a capacidade de evoluir, de crescer. Exato. É muito bonita essa passagem, né, do cego Bartimeu, que Bartimeu significa filho do sofrimento. E quando ele joga a capa, ele está abrindo mão das aparências, das máscaras, de tudo que é exterior. Porque chega um momento que você vê que ele grita, e quanto mais aparecem as dificuldades, né, que seriam essas vozes pedindo que ele se calasse, mais força de vontade, mais coragem ele encontra, e ele grita mais alto, ou seja, por mais que as dificuldades aumente então a sua fé, aumente a sua coragem, vá atrás dos seus objetivos, não permita que as dificuldades dominem a sua vida. A gente tem que ter as rédeas da nossa vida, das nossas ações, daquilo que pensamos, e ele vai ao encontro do mestre e é curado. E é interessante que ele estava sentado à beira do caminho antes, ou seja, numa posição cômoda. É muito cômodo eu ficar vendo a vida passar, é muito cômodo eu empurrar a vida com a barriga, vou levando, deixa assim, porque eu sei que dá trabalho me transformar. Exige muito de mim. Então, quando ele é curado, quando ele se levanta, ele vai andar com o mestre, né? Ele vai para o caminho, ou seja, ele vai viver a vida, ele não fica mais sentado, acomodado. Não. Ele teve uma coisa muito importante, que para a gente ser luz, nós temos que ter iniciativa, né? E ele teve iniciativa, ao contrário da parábola dos talentos, que aquele que recebeu um talento, o que ele teve? Medo. Então ele escondeu, guardou. E muitas vezes nós temos medo de dar um passo. Mas e se eu falar errado? Mas se eu... Tipo, nós estamos aqui, né? Se eu falar uma coisa errada, que é uma preocupação que a gente tem. Com certeza, né? O medo paralisa a nossa vida, né? Sim, mas nós não podemos deixar esse medo nos paralisar. Não. E também acontece muitas vezes da questão dos erros do passado. Que muitas vezes, quando a gente começa a estudar, a gente olha para o nosso passado e fala assim, nossa, como eu fui capaz de fazer tal coisa. Né? E aí entra o auto-perdão. Uma das maneiras de lidar com isso que eu vejo é dizer para si mesmo que eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. E que naquele momento eu fiz o melhor que eu pude fazer. Né? E se acolher a sua sombra. Divaldo, uma vez foi indagar, uma pessoa indagou ele sobre se ele deveria fazer palestra e tal, aí o rapaz falando pro Divaldo, mas eu não vou fazer porque eu sou muito imperfeito, eu tenho defeitos demais, não sei o quê, e eu tenho umas coisas muito erradas que eu faço. E aí Divaldo disse para ele que imagina um cano sujo, qual a maneira de limpar um cano? Não é passando água limpa? Então deixa a água limpa passar. Deixa a água correr. Para limpar. Com certeza. Nós erramos todos os dias. A gente vive caindo e levantando. O importante é não permanecer no erro. Errou, tomou consciência de que estava errado? Vá lá, peça desculpa se der para fazer isso, mas faça o auto-perdão, né? Que sirva de aprendizado. A gente aprende muito com os nossos erros. Não tem por que ficar se lamentando. Isso é perda de vida, perda de tempo. E tem uma outra frase aqui de Paulo que ele diz assim, se Deus está conosco, quem será contra nós? Não é? Então a gente precisa ter essa fé verdadeira, essa fé ardente no nosso coração, confiarmos plenamente que Deus jamais nos abandona,
diariamente ele nos dá inúmeras oportunidades de crescimento, de aprendizado. Então a gente não pode ficar se lamentando, porque no passado passou, já foi. Não tem por que ficar preso nisso. Todo mundo erra, ninguém aqui é espírito puro, né? Somos todos imperfeitos ainda aprendendo. Com certeza. E se a nossa luz eu sempre brinco aqui com as crianças, eu falo, a luz da mamãe ainda é de um vagalume. Que seja de um vagalume, né? Vamos iluminar alguma coisinha com essa luzinha. Sim, Com certeza sim. vai ajudar. No nosso bairro, no nosso prédio, na nossa casa, no nosso trabalho. Façamos a diferença. Eu acho que o verdadeiro sentido do discípulo de Jesus é fazer a diferença no mundo. Não ser mais um. Porque ele fala, né? Se o sal perder as suas qualidades, para que ele serve mais? Para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou seja, você perde a sua utilidade. Você está tendo essa oportunidade rica de estar aqui encarnado. Tanta gente, né, na fila, querendo vir, e nós temos a oportunidade de estar aqui. Então, façamos bom uso dessa oportunidade. Vamos jogar a nossa capa de lado, né? Tirar as nossas máscaras, porque Jesus conhece o nosso íntimo. A gente não se encontra com o Cristo pelas aparências. A gente pode até enganar os homens com as nossas aparências exteriores, mas Deus conhece o nosso íntimo, nosso Pai conhece o nosso íntimo. E é assim que a gente deve se apresentar, né? No plano espiritual não tem essa roupagem, né? Somos vistos como somos. Ainda falando sobre a... Pode falar, pode concluir. Ai, desculpa, Jane. Que você falou da parábola dos talentos, e eu ia falar que não devemos enterrar os nossos talentos, né? Não tem por que temer. Nós precisamos fazer o oposto, ter a coragem. O medo racional, ele é saudável para as questões da nossa vida, né? Você não vai atravessar a rua sem olhar para os lados, você vai ver se está vindo o carro. Mas o medo patológico que paralisa a nossa vida, isso daí a gente precisa dar uma certa atenção, né? Por que eu estou sentindo isso? Qual é a causa? Por que eu não estou alimentando o meu lado luz? Porque somos espíritos iluminados, temos virtudes, temos muitas potencialidades. Perdão. E quando a gente faz brilhar a nossa luz, automaticamente a gente põe de escanteio as nossas sombras. Não é que a gente vai ignorá-las. Não, nós vamos olhar, mas olhar com carinho, investigar a causa. Como diz a Irmãs Rufo, Irmãs Rufo? Irmãs Dufo, perdão. Fazermos a reforma íntima sem martírio, né? Sem esse peso de ficar se punindo, se culpando. É aceitar a nossa realidade e trabalhar as nossas virtudes. Então, e nesse processo de ser luz, né, de acolher as nossas sombras, porque elas não devem ser jogadas embaixo do tapete. Eu me recordei também de uma outra passagem de Pedro. Imagina a dor de Pedro de negar Jesus 3 vezes na frente de Jesus, né? Então eu vejo que isso o tornou mais humano, porque quando a gente acolhe a nossa sombra e nós passamos por esse processo de saber que nós também erramos, a gente julga menos. Então Pedro começou depois disso, né, com certeza, a acolher mais as pessoas. Porque senão, quando a gente não erra, a gente começa a ter aquele sentimento de eu sou perfeito, né? Sim, e dificulta, com certeza. Dificulta muito esse acolhimento, esse estar disponível. E como que a gente pode ser luz no nosso dia a dia, assim? Você poderia trazer alguns exemplos do que a gente poderia começar, né? Como dar o primeiro passo, como se colocar à disposição a serviço de Jesus?
Eu acho que a gente tem que trazer para a vivência do nosso dia a dia, desde o nosso amanhecer até a hora que a gente vai se deitar, em todas as situações. Eu sempre, quando vou fazer minhas orações, eu falo assim: Senhor, faça de mim instrumento da tua vontade. Coloca no meu caminho aqueles que eu puder ajudar, coloca no meu caminho, aonde eu estiver. E me dê forças e bom ânimo, coragem e fé para eu conseguir aplicar tudo aquilo que eu estudo. Porque não adianta a gente só estudar e não compartilhar e não ir para o campo da ação, né? Como continua na parábola, não, perdão, no versículo, né? Para a gente não colocar a candeia debaixo do alqueire, né? A gente precisa colocar a candeia no velador. A candeia seria a luz e o alqueire um caixote, para resumir rápido, né? Você não vai colocar a luz debaixo, abafar com um caixote. Então, a gente não pode abafar a nossa luz com o orgulho e o egoísmo, com as nossas más tendências. A gente precisa colocar a nossa luz, as nossas virtudes, as nossas potencialidades, aonde a gente vive, para que todos vejam, para que ilumine a todos. Então, eu acho que, Jane, isso é muito íntimo de cada um, é você se esforçar em ações do seu dia a dia para aplicar aquilo que a gente aprende. Porque são nessas situações que nos desafiam que nós somos testados, né? Porque na teoria... lar, né? No nosso lar, com a nossa família. Na teoria é tudo fácil, exato. Na fila do banco, na fila do mercado, no trânsito, no elevador com os nossos vizinhos, que às vezes a gente dá bom dia, o vizinho não responde, né? Então, são situações, N situações que aparecem no dia a dia, que Deus vai nos colocando e servem de provas para nós. E aí a gente vai passar ou não na prova, né? Sim, a Badira coloca aqui que enxergar com os olhos do coração. Sim, e nós tivemos um tempo aí, né? Desde março, estamos todos em isolamento, a grande maioria, pelo menos, da humanidade, né? Tivemos um tempo para refletir. Muitos de nós chegou à conclusão do que é importante, realmente importante nas suas vidas, porque toda vez que a gente se encontrava com alguém, a conversa era: ai, tô muito corrido, ai, eu tô sem tempo, ai, eu tenho não sei o que, tô corrido. E para onde que nós iríamos nesse ritmo? Tava todo mundo perturbado, desequilibrado. Sem sal ou com muito sal, né? Exato, sem harmonia. Exatamente, a gente estava temperando de forma equivocada a nossa vida, né? A gente precisa equilibrar. O equilíbrio é tudo, é estar em harmonia com as leis de Deus. Tudo que é divino vibra na harmonia. Né? E Jesus disse: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente precisa ter bom ânimo para socorrer os mais necessitados, né, Jane? A gente que já tem um pouquinho de entendimento sobre as leis, a gente deve se esforçar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais, uma pitadinha de sal a mais, né, para temperar a vida. Tem tantos... Para a gente que conhece as leis divinas e tenta praticar, é difícil. Imagina para quem não conhece. Né? A pessoa não tem esperança, às vezes a pessoa vive perdida, sempre alimentando o que há de pior no coração dela. Então a gente precisa ser esse vagalumezinho que vai lá levar um pouquinho de luz a esses corações. E esse ser luz, por exemplo, muitas vezes as pessoas vêm questionar, né, o porquê que isso está acontecendo assim, o porquê que isso está acontecendo assado, por que a pessoa tão boa está desencarnando, sofreu tanto, né, com doença. Então, a humanidade está caminhando para que a verdade seja realmente dita, né? Porque a religião, da forma como está,
ela está faltando. A questão da reencarnação, ela é uma lacuna para explicar muitas Sim, coisas, muita né? coisa. Então, nessa semana mesmo, nós tivemos um amigo que desencarnou e a família ficou assim, como, né? Ele é uma pessoa tão boa que só fez o bem. Então, aí nós temos que estar preparados, né? Para dizer que Uhum, tem causas que são da vida atual e tem exato. causas, né, da vida É, passada. exato. Então, o quanto isso consola, o quanto isso esclarece, o quanto isso leva, assim, um pouco de consolo mesmo, né? De falar para a É, pessoa que aqui, que a vida, a nossa vida não começa no berço e termina no túmulo. Porque, por uhum. exemplo, para um pai que vai sepultar uma filha, fica muito mais difícil para ele Nossa, é achar, uma se ele dor sem fim. acredita, né, que ali é o Uhum, fim, então essa dor é lacerante, né? com certeza. É, e eu sempre vejo assim também, Lânia, que quando a gente cansa de sofrer, né, de passar situações difíceis, nós começamos a buscar a luz. E essa Uhum. luz é o que nos liberta, que é aproximar dos ensinamentos. É, E amai-vos e instruí-vos, né? eu até, onde eu estava falando meu marido, que a gente fazendo a reflexão, né, que eu falei que a gente, exemplo meu, mas que a gente comentando sobre a nossa vida até hoje, e chegamos à conclusão que a nossa vida só começou a melhorar quando a gente colocou as coisas de Deus em primeiro lugar. Uhum. Começar a aplicar realmente, a ser luz. Temos sombras? Temos, vixe, muitas, mas nos dá ânimo essas oportunidades que a gente tem, como hoje de conversar com você. Ai, querida. Eu vou Eu que deixar, agradeço. Uma honra estar não aqui sei se o com você, Simão está aqui estudando. ainda, não sei se o Simão está na sala ainda, mas talvez depois ele assista. Tudo começou, né? A ajuda do Simão, que a gente fez muita diferença. A gente brinca entre Muita. nós do grupo que ele deve ter sonhado e a espiritualidade falou assim: Simão, vai lá ajudar aquele povo do Mato Grosso do Sul. E aí veio o Simão, né? Um grande amigo, muito generoso. Através dele Muito. conhecemos a Tati e agora você. Então fica a nossa eterna gratidão. Tenha certeza que será convidada para nós. Vamos marcar a agenda para 2021 e contamos Ai, com a sua Jane. ajuda, tá? E vou deixar uns minutos aí para você finalizar. Eu queria falar primeiro. Bom, vou deixar para agradecer no final. A Tá, gente tem Jane? quanto tempo, Jane? Nós temos 10 minutos. 10 minutos? Não, só falar assim, que Jesus espera por nós, todos os dias. Ele espera que a gente tenha esse bom ânimo, essa coragem de segui-lo, né? Então, as oportunidades surgem em, em, em várias situações, até naquelas que a gente acha assim que são, nossa, que problemão. É aí que está a chance da gente se renovar. E semana que vem, né, nós celebramos o nascimento de Cristo num momento tão difícil em que estamos vivendo. Ai, estou um pouco emocionada, desculpa. E estamos Faz longe, né, dos parte. nossos familiares. Queríamos estar perto, abraçando. E, assim, eu torço para que a humanidade desperte, para que a gente evolua em conjunto, né? É fazendo o trabalho individual que a humanidade se regenera, né? Ai, quando que vai acontecer a regeneração, a transição planetária? Quando nós nos regenerarmos, quando nós nos transformarmos. Então, que Jesus renasça nos nossos corações e que a gente seja o sal da terra e brilhe a nossa luz, aonde quer que a gente vá. E eu quero Sim. agradecer aqui muito, você é uma querida, muito Ah, fofa, obrigada. muito Obrigada. gentil, adorei fazer a live com você, Jane, estudar junto, aprender.
né? Aqui a gente somos aprendizes do mestre. E agradeço Sim. imensamente a oportunidade, agradeço a todos do Trilha Espírita, a Tereza, e fica aqui a minha eterna gratidão. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam, que irão assistir depois, que Jesus nos abençoe e nos envolva em muita luz, e que tenhamos bom ânimo. É Sim. isso aí. E hoje nós finalizamos, né, as lives de quarta-feira do Trilha. Vamos continuar com o estudo. Nós temos aí segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o Mirgon, né? Ele vai continuar esse estudo. Às quartas nós temos as lives, né, de estudo também, não deixa de ser um estudo, lógico. Nós temos as lives musicais também. E eu também só tenho a agradecer ao Trilha, né, por esse ano de 2020, a todas as pessoas envolvidas. Peço a cada um que assista essa live, que conheça alguém que necessita de um consolo, de um caminho, né? Porque às vezes para uma pessoa basta uma dica para ela sair daquele momento que ela está vivendo de sofrimento, de dor. Então, nós, como você falou, né, que a humanidade cresça, nós também, como sociedade, nós temos a nossa obrigação, né, uma obrigação de estender a mão, de ajudar uns aos outros, porque somente assim que nós vamos crescer, unidos. Então, a gente tem que dividir essa luz, então não vamos escondê-la. Pedimos encarecidamente que compartilhem, divulguem o canal do Trilha. E esse canal ele surgiu de uma proposta muito assim ousada, né? Em março, logo depois que acabaram os estudos do centro, da casa que nós participamos. E aí um grupo de pessoas falou, então vamos continuar, né? Vamos continuar online. Nós não sabíamos nem como achar o botão aqui do ao vivo no Instagram. Você sabe que isso aconteceu com meus pais. Com meus pais também, Jane. Eles têm um centro espírita em Juquitiba. Não chega a ser interior de São Paulo. Ai, perdão, acho que tocou o alarme aqui. Não, desligar. Não tô ouvindo. E também eles pararam as atividades e eu falei, mãe, vocês precisam fazer alguma coisa, porque as pessoas estão entrando em depressão, a gente precisa desse convívio, né? Sim. E aí ela começou a fazer as lives, inclusive quem abriu a live lá do Núcleo de Estudos Aprendizes de Jesus foi o Simão. E desde então eles estão fazendo semanalmente. Tem feito uma diferença gigantesca. Sim, e esse é um exemplo, né, de uma oportunidade que todos nós tivemos. E aí você que está assistindo pode falar com o vizinho, com um amigo, levar uma palavra de conforto, enfim. Que sejamos realmente a luz no mundo, né, e ser sal na terra. Minha amiga, gratidão. Que Deus lhe pague, vou parafrasear aí o Timão, porque só Deus mesmo para pagar e é o melhor pagamento, né? Gratidão, desejo a você e a sua família um ano cheio de luz, que é o que a gente mais precisa, o resto a gente corre atrás, né? Com certeza, então, obrigada, cheio Jane. Da luz de Jesus. Um beijo a todos. Vocês também. E uma boa noite. Boa noite. Vou encerrar aqui, tá? Tá bom. Tchau, tchau, lindona. Tchau, querida.